Aqui no estúdio, Rubens Nonato, especialista em trânsito. A gente continua falando com ele. Projeto do trânsito em Marília. Sua opinião, como está, Nonato? O meu projeto de trânsito em Marília, eu trabalho com relação a aulas e palestras voltadas aí na área educacional, tendo em vista que trabalho de forma voluntária e mais aí quando sou solicitado em algumas empresas. E quando você é convidado, automaticamente, é claro, você então tem todo um projeto para levar a mensagem, antes de mais nada, de educação no trânsito, é isso? Na realidade eu trabalho com idades, então dependendo da situação das idades, das crianças, exemplo, jovens, adultos, se já são motoristas ou não, em si, participantes, eu elaboro um trabalho voltado para aquele público, tendo em vista que o fator educacional ele também corresponde a idades. Não adianta eu querer falar muito sobre uma situação adversa para um público não qualificado para aquela atitude. Contato com você, para manter contato, convidá-lo. Como é, Nonato? Através do e-mail rubens.valdeir.nonato@gmail.com ou pelo celular 14 DDD 9705-2364. Bem, pois não. 99705-2364. Bem, e só para a gente concluir, o trânsito em Marília, cresce a população, cresce a incidência de veículos. Como está o trânsito, na sua opinião? Está contente ou não, Nonato? Na realidade, tem que melhorar muito aí algumas situações. De uma forma ampla e geral, tendo em vista o aumento da frota, aumento da população, aumento das situações, o caos ele se está em todo o país. Porém, muito ainda tem que ser feito na parte educacional. Tendo em vista aí que muitos condutores, às vezes aí por falta de conhecimento, param, e nesse caso específico, errados. Sou plenamente favorável aí que seja feita uma fiscalização mais rigorosa, para que também nós tenhamos uma situação de melhoria do trânsito. Porém, só multas e etc. não adianta, nós temos também que partir para a área educacional. Isso indo nas escolas, desde a pré-escola até o ensino médio, faculdades, levando palavras educacionais. Não um me engana que eu gosto, que é feito aí muitas vezes aí na Semana Nacional de Trânsito, depois esquece o resto do ano. A imprudência, o excesso de velocidade, sempre preocupando, é isso? Com certeza. Um país chamado Brasil, 150 mortes por dia é muita coisa. A cada hora aí nós temos 4 brasileiros que vão a óbito e outros tantos aí ficam aí à mercê em hospitais, dando um grande número aí de índice internações, principalmente motociclistas que ficam aí amputados, deficientes permanentes, e que temos aí também situações quanto ao mercado de trabalho, que entra a NBR 14280, que traz no seu contexto lá os deslocamentos do funcionário da empresa para o serviço, do serviço para a casa, e nesse caso aí nós temos aí um aumento muito grande, pela facilidade de se adquirir uma moto, pelo péssimo transporte coletivo a nível nacional aí, com relação ao transporte público urbano. Então a pessoa não tem tempo a perder, ele resolve comprar uma moto, sai aí pilotando, e nesse caso específico o alto índice de compra veicular automaticamente tem um inchaço da frota nas ruas, falta de estacionamento, dificuldade no trânsito urbano, etc., etc., também devido ao transporte coletivo precário a nível nacional. Destaque final, é com você. Nesse caso aí específico da Semana Nacional de Trânsito, nós temos que lembrar que trânsito é todo dia, deslocamentos, vidas que estão sendo conduzidas aí por motoristas, pessoas que estão atravessando, as idades que vão chegando, as acuidades visuais dos adultos, dos idosos, pessoas com mobilidade reduzida, gestantes, etc. Uma campanha melhorada aí com relação à educação de trânsito, voltada para os direitos do pedestre, colocado aí também faixas indicativas, próximo às faixas de pedestre, motorista, deixar de dar preferência ao pedestre, caberá autuação, etc., etc., através da visualização, o condutor poderá também adquirir hábitos de respeito ao pedestre, com ou sem faixa, com semáforo ou não. No caso específico, por muitas vezes tem visto aí que o pedestre está sendo deixado em segundo plano, bem como os ciclistas. Infelizmente, a área educacional ainda deixa a desejar num país chamado Brasil. Muito bem. Obrigado, Nonato, pelo seu comentário sobre trânsito.
Destaques no momento da economia. Dívida bruta brasileira é a maior da história. Mercado financeiro passa a projetar juros abaixo de 5%. Conta de luz terá bandeira amarela nesse mês de outubro. Pelo menos deve cair um pouquinho. Bradesco anuncia redução de juro no financiamento imobiliário, a exemplo do que já tinha acontecido com o Itaú. Então, na prática, Bradesco e Itaú reduzem juro para o financiamento imobiliário. Bem, continua pagamento do dinheiro do FGTS para quem é cliente da Caixa. E, é claro, tem a conta, até R$ 500. Agora, pagamento acontecendo para nascidos entre maio e agosto, com conta na Caixa. R$ 500 você pode sacar. Para quem não tem a conta na Caixa, a liberação do dinheiro a partir de 18 de outubro. É claro, fica a expectativa para a utilização desse recurso na economia. Inclusive, a Associação Comercial e Industrial de Marília, com a campanha para estimular quem tem esse dinheiro a receber, a pagar primeiramente aqueles que têm a dívida, o débito, para diminuir a inadimplência do comércio. O dinheiro do Fundo de Garantia. Confira essa matéria. FGTS é a abreviatura que está nas rodas de conversa nesses últimos dias. Nossa, isso é conversa na boca do povo. Quase 100 milhões de brasileiros poderão sacar R$ 500 do Fundo de Garantia. E essa é só uma das medidas imediatas. Tem muitas outras por vir. Meio confuso, dependendo do saldo que o trabalhador tem na conta do FGTS, pode mudar esse valor também, eu não entendi direito. Calma que a gente explica. Entre os meses de setembro e março do ano que vem, serão realizados os saques de até R$ 500 para quem está empregado com carteira assinada ou para os que já saíram de antigos empregos. A maior parte das contas possui menos de R$ 500 e, nesse caso, todo o dinheiro poderá ser retirado. Aparece também uma nova modalidade, o saque aniversário, que permite ao trabalhador receber anualmente uma parcela do valor depositado no fundo. Só que, neste caso, quem optar por este formato perde o direito de receber todo o dinheiro do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Para esclarecer isso tudo, pedimos ajuda ao vice-presidente da Associação dos Executivos de Finanças e Contabilidade. Muda alguma coisa da régua de hoje para comprar um imóvel, ficar doente? Muda isso aí ou não? Todos os direitos que você tinha antes, você continua tendo agora. Todos os benefícios, vamos dizer assim, que você tinha antes, você continua tendo, não muda nada. Quem tem conta ativa e inativa pode receber R$ 500 de cada uma? Se você tiver conta inativa e conta ativa, você pode sacar 2 vezes R$ 500 de cada uma, quer dizer, pode sacar R$ 1.000. Se eu me arrepender na hora de fazer o saque, posso voltar a antiga, a mesma lei antiga, a regra antiga ou não? Pode, mas cuidado porque é complicado. Você tem um prazo aí de 2 anos para voltar. Para quem vale o saque aniversário? É um saque líquido e certo de um valor que você vai saber antecipadamente, com a restrição de você perder, por exemplo, aquela questão da demissão por justa causa. Essas medidas são novas, assim como as dúvidas que vêm surgindo. Mas o trabalhador ainda vai ter um tempinho para pensar, já que a maior parte das mudanças ficou para o ano que vem. A implantação do saque aniversário entra em vigor em 2020 e seguirá nesse primeiro ano um calendário diferenciado até que sejam feitos ajustes no sistema de pagamentos. O valor a ser resgatado a partir de então seguirá uma tabela. O trabalhador que tem menos dinheiro no fundo de garantia recebe no saque aniversário uma parcela maior do total depositado, um dinheirinho extra que cairá anualmente na conta dos empregados. Pagar umas dívidas. Pagar um cartão. Mas atenção com os planos, porque o especialista sugere que seja feita uma boa avaliação antes de tomar a decisão pelo formato de recebimentos. Ou aplica na poupança, ou algum investimento que você costuma aplicar, né? Ou, de repente, se você tem uma oportunidade, às vezes você estava esperando para comprar algo, mesmo que um bem,
e é um bem útil, né? Vamos dizer assim, não nada que você não precisaria mesmo, né? Algo supérfluo, né? Então, realmente, sim. Aí você pode aproveitar porque é um dinheiro que vai vir, tá certo? Muito bem. Aqui no estúdio, nosso convidado, consultor econômico José Mário Rando. Boa noite, Rando. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. Expectativa para esse dinheiro, melhor dica para quem for receber. Você opina? Veja bem, é um valor que o governo faz assim, um movimento muito grande, noticia isso bastante e tal, faz então, um certo marketing em cima disso. Mas são R$500, né? E R$500 hoje é um valor baixo. Se a pessoa não tomar muito cuidado, ele sai com esse dinheiro da caixa e já gasta na primeira loja que ele entrar. Então, ele tem que tomar todo cuidado. Se ele tem alguma dívida, primeira coisa, pague essa dívida, né? Primeiro fator. Se ele não tem, poupe o dinheiro, porque esses R$500 seria mais uma garantia que ele teria no caso de ser dispensado. É um valor que ele está sacando antecipado, com a possibilidade de ser dispensado do trabalho. Então, se ele não tiver dívida para pagar, a opção não é gastar, é poupar o dinheiro, sem dúvida alguma. Por quê? Porque o fundo de garantia, independente de a gente querer ou não, ele é uma poupança da qual a pessoa não pode sacar a hora que quer, está um valor bloqueado, mas é uma poupança. E se ele puder reverter esses R$500 em uma poupança, é a melhor opção. Aliás, falando sem poupança, temos aí um boletim, cai a incidência da poupança, o dinheiro depositado na poupança. Confira este número, atenção. Os dados mostram que 67% dos consumidores não guardaram nenhuma parte de seus rendimentos mensais. Entre os brasileiros mais pobres, das classes C, D e E, o percentual é ainda maior, 71%. Já nas classes A e B, o percentual de não poupadores é de 54%. A principal justificativa para não poupar dinheiro é ter uma renda muito baixa. Outros 18% disseram ter sido surpreendidos por algum imprevisto financeiro. 15% citaram gastos extras, atípicos, com reformas, tratamentos, médicos e compras. E 13% reconheceram ter perdido o controle sobre os próprios gastos. Na parcela de 22% que conseguiram guardar parte da renda, a média foi de R$ 546 poupados. 61% dos poupadores guardaram dinheiro para lidar com imprevistos e 42% tiveram de sacar ao menos parte do dinheiro em agosto. A pesquisa foi feita em agosto com 800 pessoas em 12 capitais das 5 regiões do país. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais e a margem de confiança é de 95%. A grande verdade é que o dinheiro está curto e falta também o hábito da poupança. Não, Rando? Sem dúvida alguma. Na média das classes sociais do Brasil, na média dos brasileiros, 65% não poupa. Por quê? Para você poupar, precisa sobrar alguma coisa. O que é a poupança? É a sobra do dinheiro que as pessoas recebem, né? Que elas entregam ao banco e o banco, evidentemente, conduz isso ao governo federal. A poupança, para o governo federal, ela vira uma dívida interna do país. Mas para o poupador é excelente. É muito bom que ele tenha essa poupança. Só que não consegue poupar, por quê? Porque o rendimento está muito baixo. Ou seja, o rendimento em relação ao custo de vida, ele está baixíssimo. Então, você vê que não tem poupança. Segundo, não tem o hábito de poupar. O brasileiro, ele copia um modelo norte-americano. Essa é uma realidade. Se tiver dinheiro, ele compra alguma coisa. Ele é consumista. De uma maneira geral, nós brasileiros somos consumistas. Nós gostamos de comprar algo, né? Você pega o modelo alemão, por exemplo. O alemão não é consumista, ele é poupador. A maior poupança do mundo é a Alemanha. Portanto, você vê que a Alemanha é um país que nunca tem problema financeiro. Ele está sempre suportando e emprestando dinheiro para os problemáticos. A exemplo da Grécia, Espanha, etc. Tal. Quem segura realmente o euro é a Alemanha. Por quê? Porque é um povo poupador. Então, além de ter o hábito, eles têm essa
sobra que transforma-se em poupança e não em gastos desnecessários. Então, ao invés de gastar desnecessariamente, a pessoa deve poupar, porque ela não sabe o dia de amanhã. Está aí o exemplo da Alemanha, que é um país que não passa por problema, mas tem uma das maiores poupanças do mundo. Muito bem, a gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco você confere. Informalidade dispara no mercado de trabalho do Brasil. Expectativa para a votação nesta semana, em primeiro turno do Senado, da reforma da Previdência. E atenção, teremos no sábado o projeto Marília Cidadã, na antiga estação ferroviária, aqueles vários segmentos que se envolvem com o Sejusc para levar utilidade pública, inclusive orientação jurídica à população, orientação da saúde. Teremos até casamento coletivo. O Sejusc vai comandar sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde, na antiga estação ferroviária. A gente volta já já.